No final do dia de ontem, saiu a divulgação oficial da nossa Selic, da nossa taxa de juro, que era um consenso de mercado que viesse a manutenção de 15%. E veio. A perspectiva era tanto o presidente quanto o seu comitê, na coletiva de imprensa, falar se existe a possibilidade de começar o corte de juro a partir do ano que vem. E não teve esta confirmação. O tom do Banco Central foi um tom bem pé no chão, falar enquanto os números não arrefecerem, enquanto a dívida pública continuar alta, a gente ainda não vê justificativa para cortar o juro como o mercado está imaginando ou querendo. Então, por esse tom, existe a possibilidade de termos um mercado negativo no dia de hoje, tá? Então, se der oportunidades de venda, talvez possa ser interessante. Então, o que que a gente precisa prestar atenção? A gente vai pegar essa barra aqui de número 220, 235 e fazer um Fibonacci nela, da máxima para a mínima, utilizando a ferramenta Fibonacci, máxima, mínima e tracer. O que que a gente precisa prestar atenção hoje? Nesse camarada aqui, ó, nessa retração, a retração de 61,8, que é o 160.073 pontos. Então aqui, a partir de agora, é como se fosse um teto do índice Bovespa. Então vamos supor que hoje ou qualquer dia o mercado saia uma notícia positiva, uma notícia bacana e o mercado comece a subir. Aqui é exatamente um ponto de venda. Então, se o índice futuro aparecer compra e o índice Bovespa bater nessa região, é um ponto claríssimo de venda de BOV e de venda de índice futuro. Caso o mercado hoje seja um mercado positivo, que está com carinha que vai ser, o mercado provavelmente ele vai voltar para a média de 20 períodos aritmética, que é a linha azul. Então isso pode dar grandes oportunidades de venda de índice e grandes oportunidades de compra de dólar. Agora, isso só vai dar para confirmar depois das 10 horas da manhã com a abertura da Petro e Vale, tá? E aí o índice Bovespa vai dar tocada do mercado, vai dar tocada do índice e a tocada do dólar. Falando em índice futuro, ontem foi bem legal, né? Ontem pela manhã, claramente a gente percebeu uma falha de compra logo na abertura. Galera da sala fechada de operações se deu muito bem, parabéns, né? A gente percebeu claramente ontem o mercado rompendo a primeira barra do dia, o topo anterior, mas só de você olhar o posicionamento das médias, já canta a bola que é um sweep de liquidez, né? Que é um rompimento falso de topo. Ou seja, rompeu o topo anterior, a média de 9 abaixo da média de 20 já caracteriza venda na abertura. E ainda, né? Você que acompanhou o IFR trabalhando acima dos 80, e pô, aí já é uma bola cantada forte que é venda, né? E você percebeu o mercado caindo. Lembra do pregão de ontem? Onde é o alvo? Geralmente o alvo costuma ser o fechamento de gap. Ele costuma vir até onde ele fechou no pregão anterior, que foi exatamente onde ele veio, né? Bem interessante quando a gente tem esse conhecimento. É bacana, né? Bom, mas ontem foi ontem, né? E hoje? O que que a gente tem para hoje? Vamos lá. Hoje é o seguinte: a gente teve aqui um índice futuro subindo na tarde de ontem até o candle 100 desceu e ele não voltou mais para o candle 100. Então aqui tem bastante vendedor posicionado. Dá para fazer um Fibonacci aqui no candle 100 e marcar os 50% dele, ó. Que coincidentemente é a região dos 160 mil. 160, bola, bola, bola. 160 mil. Aqui dá para fazer a estratégia do professor Kita, uma região de venda, tá? O stop ele fica um pouco acima do candle 100 aqui do gráfico de 5 minutos do índice. Então, se o mercado amanhecer aqui ou for ao encontro dessa região, é uma região de venda interessante aí para tentar pegar um movimento grande. Marquinhos, essa região pode estopar? Pode sim. E se estopar? Se ele fizer isso aqui, ó, pegar meu stop lá em cima, o que que eu faço? Né? Significa que o vendedor não tem dinheiro suficiente para sustentar essa venda. Então, esse camarada aqui, ele vai fazer uma venda um pouco mais em cima, né, para fazer um preço médio, carregar a posição dele até onde
ele estava posicionado, inverter a mão e entrar na compra. Então, caso essa operação dê stop, pode dar, que a venda vira compra e você arrasta essa operação o máximo que der, tá? Em relação às regiões de fundo, eu tenho fundos muito próximos aqui, tá vendo, ó? Fundos muito próximos nessa movimentação. Então, quando eu tenho um fundo duplo, eu evito aqui fazer muito próximo, assim, eu evito fazer estratégia do Kita. Eu tenho um fundo até um pouco mais isolado aqui, ó, do dia de ontem, que foi o candle de número 20, ó. Então, o mercado batendo no candle 20, subiu e ele não voltou mais para essa região. Então, aqui dá para fazer também, olha que legal. Dá para fazer aqui também um Fibo no candle 20, marcar os 50% dele, né, que é a região dos 158 e 100. Aqui é o preço médio dos comprados do dia de ontem. Então aqui também dá para fazer a estratégia do professor Kita. O stop ele fica um pouco abaixo desse fundo, tá? Então se o mercado ele amanhecer nessa região, uma região de compra bacana para tentar pegar um movimento grande, ou se ele vira ao longo do dia também. Marquinhos, essa operação ela pode dar stop? Pode, meu amiguinho, minha amiguinha. Pode dar stop, sim. E se ele estopar, Marquinhos, o que que eu faço? Pô, significa que esse comprador não tem dinheiro suficiente para sustentar essa compra. Então ele vai fazer um preço médio, ele tende a comprar aqui, ó, um pouco mais abaixo, carregar essa posição até o preço médio dele para ele inverter a mão e seguir o jogo. Então, caso essa operação dê stop, o que era compra automaticamente vira venda e você carrega e segue o fluxo do mercado, tá? Agora, alguns pontos chaves aí. Se o mercado ele trabalhar aqui no meio, ó, entre as médias, pô, aqui é uma região extremamente delicada de operar, porque a média de 200 vai estar para cima, a VWAP do dia anterior vai estar flat, a média de 9 vai estar para venda e a média de 200 vai estar para compra. Vai estar uma verdadeira salada. Então, aqui no meio, vender em média, comprar em VWAP é bastante perigoso, toma cuidado, hein? Aqui a gente evita fazer essa operação aqui no meio, é uma verdadeira salada, tá? Agora, o que que vai nos ajudar, assim como ontem, né? O que pode nos ajudar hoje nessa abertura é olhar o IFR. Então, a gente vai perceber se o IFR trabalhar acima dos 80, pô, significa que o índice está caro, né? A gente vai arrumar oportunidades de venda. Se ele trabalhar abaixo dos 20, a gente vai arrumar oportunidades de compra. Se ele trabalhar entre os 20 e os 80, a gente vai ver que o mercado tende a correr. Aí a gente vê qual é a melhor possibilidade. Mas a princípio seria isso.